Boa noite a todos. É uma alegria compartilhar com vocês o estudo da noite de hoje, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os sentimentos, né? Eu fiz esse estudo baseado em dois livros: Educação dos Sentimentos, de Jason de Carvalho, e o livro Sentimento, a Força do Espírito, do projeto Evangelização de Espíritos, lá de Sacramento, orientado por Eurípides Bassanufo. Eles fazem no Centro Espírita esse projeto. São vários livros do projeto Evangelização de Espíritos e esse livro, Sentimento, a Força do Espírito, é um deles e eu me baseei nesses dois livros. Então, vamos começar, né? Para os materialistas, né, os sentimentos são apenas manifestações de áreas localizadas no cérebro. Por quê? Porque os neurocientistas já conseguem, né, localizar em certas áreas do cérebro, da fala, da audição, de partes da inteligência, de emoções, de sentimentos, de outros atributos do homem, né? E por isso, dependendo, eles acham o cérebro simplesmente estudam, os sentimentos são simplesmente manifestação da matéria, não tem nada a ver com o espírito. Então, a gente vê que dependendo da emoção ou sentimento, né, o cérebro atua na produção de certos hormônios, de substâncias químicas diversas, né? Mas para os materialistas, todo esse imenso potencial humano foi reduzido a quê? A uma simples aglomeração de componentes cerebrais que atuam de forma mecânica, né? Simples componentes cerebrais que estão ali mecanicamente atuando, né? Materialmente atuando. Só que os cientistas se esquecem que por trás do cérebro tem a fonte mental de todos os fenômenos intelectuais, morais, emocionais, que é o espírito, né? E hoje já existe na medicina e na área da medicina e da psicologia estudos sobre meditação, prece, transmissão de energias psicofísicas, que é o nosso passe, né? Reencarnação, a influência, né, da extrafísica, a influência extrafísica da mente no corpo físico, vários estudos nesse campo. Mas a ciência humana, ela ainda não chegou na fonte real, na origem real e profunda das funções psíquicas. Por quê? Porque ela fica somente no estudo da parte material. Somente aquilo que pode ser palpável, pode ser mensurado, né? Que é o corpo físico e o cérebro, a ciência estuda, né? A ciência se detém somente nessa parte. Mas um dia a ciência vai acordar para o perispírito, né? O que é o perispírito? É o modelo organizador, né, da nossa forma orgânica. Um dia a ciência vai acordar para o perispírito. E quando ela acordar para o perispírito, para ela acordar para o espírito, vai ser um passo. Então, tudo é apenas uma questão de tempo, né? Mas vamos ver, depois que nós já passemos um pouquinho pelo que a ciência pensa dos sentimentos, o que é o sentimento? Como que o sentimento é definido? Os dicionários definem sentimento como ato ou efeito de sentir, sensação, faculdade de sentir, percepção, né? Qualidades morais, ou também conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, essenciais para a transformação da sociedade. Bom, então, o que nós podemos tirar disso? Que o sentimento, ele obedece à lógica do sentir e não à lógica do pensar, né? Vamos ver o exemplo, amor. O amor, ele transcende a lógica humana. Porque, veja bem, alguém te maltrata, alguém te trata mal, alguém é grosseiro com você, como é que você se sente em relação a essa pessoa? Pode não ter ódio, não ter sentimento menor, inferior nenhum, mas pela lógica humana,
não é uma pessoa agradável para você. Mas quantas mães amam profundamente seus filhos agressivos, seus filhos malvados, que lhes causam grande sofrimento? Então, o amor, ele transcende a lógica humana, porque o amor, ele segue a lógica das leis divinas que nós trazemos dentro de nós. Então, nós não podemos pensar em sentimento sobre a lógica do pensar, nós temos que pensar nos sentimentos sobre a lógica do sentir. Por isso que o Espírito da Verdade disse: Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Então, o Espírito de Verdade nos priorizou, nos mostrou a prioridade do amor como lei suprema. Vejamos, então, o que o Evangelho nos diz sobre o sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o Espírito Lázaro nos diz que, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, o Espírito Lázaro nos mostrou o caminho que o nosso sentir percorreu. O nosso sentir passou pelo instinto, né, para a sobrevivência. Depois, ele caminhou pelas sensações e emoções até chegar ao sentimento. Então, esse foi o caminho do nosso sentir. Então, os sentimentos, eles foram aflorando progressivamente na alma humana e se transformou durante milênios, passando dos instintos primários às emoções e sensações e aos sentimentos, né? Aos poucos foram surgindo as primeiras emanações de bondade, de solidariedade. Porém, as formas mais primitivas geradas pelo instinto de sobrevivência, no domínio do outro, foram o orgulho, o egoísmo e a maldade, que ainda hoje causam tanto sofrimento e batalhas íntimas diárias em todos nós para eliminarmos essas grandes chagas de nossas almas, principalmente o orgulho e o egoísmo. Kardec sabia da importância dos sentimentos e ele disse, né, com sua sabedoria, no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister, ou seja, que se faz necessário atuar. Então, Kardec já nos alertou que nós temos que atuar, tanto encarnados, quando estivermos desencarnados, nós temos que trabalhar em cima dos nossos sentimentos. Mas como alcançar a evolução moral sem educar, sem conhecer, sem educar o que é primordial na alma humana, que são os nossos sentimentos? Existe outro caminho? Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Nós precisamos realmente entrar nesse processo de conhecimento dos nossos sentimentos, porque quanto mais os sentimentos forem conhecidos, analisados e estudados, mais nós vamos poder ter chances de sair desse processo de inconsequências em que a humanidade vive e que tanta infelicidade tem nos causado. Mas eu falei sobre educação do sentimento, e o que é a educação do sentimento? Eu vou buscar no livro Educação do Sentimento, do Jason, a definição que ele colocou. Ele colocou: educar os sentimentos é redirecionar as energias que a vontade divina destina ao campo mental. O pensamento tem um papel criador, e com ele criamos o nosso céu ou o nosso inferno. Então, Deus nos concede, a vontade divina nos concede as energias, tá? Para nós formularmos os nossos pensamentos. Educar o pensamento é redirecionar a energia que está indo para o lado errado, que está indo para um lado que não é bom. Porque se você direcionar o seu pensamento para um lado ruim, você cria um inferno. Se você direcionar para um lado bom, você cria o céu.
E muitas vezes uma mesma situação na vida de uma pessoa vira um inferno e na vida do outro não vira um inferno, pode não virar um céu, mas se aproxima disso pela resignação, pela compreensão, pelo entendimento. Ele diz também que educação do sentimento é mudar a vibração e adotar uma nova postura diante da vida. A gente, às vezes, se encarcera numa determinada vibração, numa determinada postura. Adota um paradigma, né, que são regras ditadas que nós adotamos como verdades e não refletimos e seguimos com elas e vamos em frente, atropelando a tudo e a todos. Então, adotar uma nova postura diante da vida é muito importante, porque a gente tem que admitir que, às vezes, a nossa postura diante da vida não está correta. Às vezes, nós nos equivocamos, nós não somos donos da verdade, nós nos equivocamos. E ele fala também que é substituir sentimentos maus por bons. Aí, nessa parte de substituir sentimentos maus por bons, eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes você tem um familiar, um parente seu, que sempre que tem uma reunião familiar que acontece uma determinada situação, aquela pessoa faz uma determinada coisa. Aí uma das pessoas, ou às vezes você mesmo, você se irrita, fica irritado, enfesado, fala, briga, estraga o dia. Aí todas as vezes que tem uma reunião acontece a mesma coisa. Então, o que é substituir o sentimento mal por bom? Essa irritação, essa raiva. Por que não experimentar? Porque você já sabe que essa pessoa sempre vai tomar essa postura. Você não pode mandar no pensamento do outro. Então, você pode responder, se irritar, estragar seu dia, ou compreender que ele está naquela condição de entendimento, se calar e ter um dia tranquilo. Substituir o sentimento mal, que é um sentimento de raiva, de irritação, por um sentimento de um olhar bondoso sobre o outro, uma compreensão, vai nos trazer muito mais paz do que se nós insistirmos sempre na mesma postura, né? Como diz um psicólogo amigo meu, se você tem as mesmas posturas, você vai ter os mesmos resultados. Mas por que a gente tem que educar os sentimentos? Porque o nosso modo de sentir a vida vai determinar e influenciar a nossa evolução moral, o nosso crescimento moral, né? Nós temos que nos libertar desses sentimentos maus. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho nos ensina a não sermos, a sermos bons, a termos um olhar bom sobre o outro, a perdoar. Se nós já sabemos essa verdade, por que nós não nos libertamos através dela, não nos libertamos desses sentimentos maus através dela? É uma forma de viver mais em paz, de viver melhor aqui na Terra. Mas a gente nem sabe como funciona a nossa mente. Como que a mente funciona, né? A nossa mente, ela tem processos mentais. Ela funciona na base de 3 processos mentais. O consciente, o inconsciente e o superconsciente, né? Eles vão interagindo entre eles e isso forma o psiquismo. E para a gente entender melhor, o André Luiz vai dar uma explicação muito boa. Ele fala que a mente humana é como uma casa, né? No porão, o porão é um lugar que a gente guarda tudo que não usa, né? Estão guardadas todas as nossas lembranças, conhecimentos, atos, imagens das nossas vidas passadas. Está lá guardadinho. De vez em quando a portinha do porão abre um pouquinho, escapa uma coisinha para o consciente que pode ajudar, às vezes atrapalhar. Lá no sótão, lá em cima, está o superconsciente. Mas o superconsciente só é acessado por espíritos que têm um nível elevado de evolução, por mentes sublimadas. E a maioria de nós, encarnados, a mente está no nível consciente, que é tudo aquilo que você percebe, todas as suas percepções diretas, as imagens, os sentimentos, os desejos, os pensamentos, tudo que você tem percepção de si mesmo. Então, a gente sabendo disso,
a gente vê que a energia do espírito é composta por essas três zonas, né? O consciente, o inconsciente e o superconsciente. E a cada pensamento, a mente realiza modificações químicas diferentes, né? Agora, os sentimentos, eles são energias emanadas pelo pensamento que podem afetar, atuar sobre o nosso corpo físico. Se o nosso pensamento é de sentimentos nobres, mais elevados, maiores, como alegria, amor, bondade, nós vamos aumentar a nossa defesa imunológica. Mas se os nossos pensamentos são de sentimentos menores, como o egoísmo, a inveja, a raiva, eles vão atuar no nosso corpo físico e vão reduzir as nossas defesas imunológicas, né? Porque quando produz atitude mental positiva, aumenta. Quando produz atitude mental negativa, diminui a defesa imunológica. Então, educar os sentimentos é uma questão de saúde para nós também, né? Mas além dos pensamentos da nossa vida atual, nós sofremos a influência do nosso passado, porque nós somos a herança de nós mesmos, né? Já que o nosso inconsciente, ele pode liberar emoções, sentimentos gerados por experiências de vidas passadas nossas. A reencarnação, ela nos une pelos laços do sentimento. Então, através dela, nós vamos da reencarnação, nós vamos aprimorando os nossos sentimentos, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a ser mais flexíveis, vamos aprender a, como disse bem na página, a aceitar as diferenças, que cada um tem a sua carga de experiências, a sua vida, a sua trajetória. Cada um é fruto da sua vida, de toda a sua vida. Então, é preciso que a gente entenda isso, porque a família, o ambiente familiar, nós vivemos a vida de relação, né? Os grupos familiares, os grupos de trabalho, de vivência religiosa, de vivência de sociedade, são o laboratório onde nós trabalhamos os nossos sentimentos, né? E não trabalhamos nesse laboratório só os sentimentos nossos em relação aos outros, nós trabalhamos os nossos sentimentos em relação a nós também, a nós mesmos. Não só em relação ao outro, mas em relação a nós também. Então, meus irmãos, a nossa herança espiritual, ela é o registro de toda a nossa trajetória, nossos atos, valores, sentimentos, né? Tudo que nos representa como espírito. Então, o que acontece? As nossas escolhas vão ser conduzidas, né, pelos sentimentos gerados pelas nossas experiências nas nossas vidas passadas. Então, nós temos aí a reencarnação e o livre-arbítrio como duas engrenagens no trabalho de aprimoramento, de educação dos nossos sentimentos. E outra coisa, quanto mais conhecimento nós adquirimos, maior é a nossa responsabilidade. No livro Sentimento, a Força do Espírito, eu encontrei a seguinte afirmação: todos os sentimentos vivenciados pelo ser espiritual são armazenados como um fato de memória, e as energias dos sentimentos menores, que foram registrados e modificados, não mais interferirão no progresso do espírito. Olha só que importante, né? Então, quanto mais nós nos evangelizamos, quanto mais nós educamos nossos sentimentos com o evangelho do Cristo, seguindo aquele código de vida maravilhoso que Jesus nos trouxe para nos ensinar a perdoar, a amar, a aceitar as diferenças, a não olhar para o exterior e sim para o interior. Tudo que nós precisamos para educar os nossos sentimentos, Jesus colocou para nós. Então, quanto mais nós nos evangelizamos, mais nós vamos educando os nossos sentimentos. Então, nós precisamos realmente renovar nossos pensamentos, né?
Precisamos renovar nossos pensamentos e sentimentos, mas para isso nós temos que trabalhar uma coisa muito importante, que é a vontade. Emmanuel diz que no livro Pensamento e Vida, página 12, que fala sobre a vontade, que a vontade governa todos os outros setores da ação mental. O que leva a gente a concluir o quê? Que se você não tiver a vontade, o primeiro passo é a vontade. Ela pode até ser insuficiente, às vezes, diante da situação, mas é o primeiro passo, é a vontade. Sem vontade, você não vai caminhar. A vontade é fundamental no processo de transformação do ser humano, né? Então, a vontade é que vai nos conduzir a fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Então, é muito importante, como diz Emmanuel, a vontade é muito importante. Mas o Jason de Camargo, no seu livro Educação do Espírito, ele fala uma coisa muito boa, que ele se baseia em Roberto Assagioli, ele fala da vontade inteligente. Roberto Assagioli diz que a vontade precisa de passar por etapas, né? Motivação, deliberação, decisão, afirmação, planejamento e execução. Ou seja, às vezes a vontade ela é insuficiente diante de uma situação muito grave ou de uma pulsão, de um pulsar muito, que é muito forte, para que o espírito consiga se libertar daquele pensamento de tristeza, de desespero, de raiva, de vingança. Então, é preciso que ele tome a decisão, a vontade. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai acionar outras áreas do psiquismo para ele poder ser ajudado. Então, por exemplo, se ele, outras funções psíquicas sendo acionadas, no caso a inteligência, você aciona a sua inteligência. Com a sua inteligência, você reflete sobre a situação, né? Aí você vai ter mais recursos para fortalecer a sua vontade, ou seja, você vai refletir sobre aquela situação e vai encontrar uma motivação para você fazer um planejamento. Você faz esse planejamento embasado numa motivação para mudar o seu pensamento e sentimento. E com isso, você vai se fortalecendo. Você pensa, isso está fazendo mal para mim, não é só para mim, vamos supor, é para minha família também. Essa é uma motivação. Eu não quero mais que a minha família passe por isso. Então, com essa motivação, o espírito toma a decisão, né? Ele afirma para si mesmo que ele vai conseguir fazer o planejamento. O que é esse planejamento? Ele vai pensar, não, eu vou encontrar recursos para poder trabalhar isso. Ele pode buscar recursos até na medicina, não só um trabalho íntimo dele, ele pode buscar recursos na psicologia, buscar situações de ajuda na sua religião, mas ele vai buscar. Ele quer, tem a vontade o está movendo, né? Quando algo nos aflige, nós temos vontade realmente de resolver, nós temos que acionar todos os mecanismos e as funções psíquicas nossas que possam nos ajudar a vencer isso. Né? Então, porque mudar o modo de pensar e sentir, gente, não é de um dia para o outro. Por que Jesus disse? Não tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus estava nos dizendo? Estava dizendo, olha aqui, meu querido, o perdão não é uma porta que você vai abrir e fechar de acordo com seus caprichos, não. Você tem que perdoar muitas vezes para que se torne um hábito, para que você se acostume a perdoar, para que você aprenda a perdoar. Então, Jesus já nos ensinando que o hábito de perdoar sempre é um hábito sadio de higiene espiritual. Nós vamos limpando a nossa alma do rancor, da mágoa, do ressentimento, né? Então, quem não está disposto ao exercício diário de mudança e educação do sentimento, vai caminhar ainda por muito tempo na dor e na decepção. Na dor íntima sua e na decepção com o outro. Né? E a gente pensa assim, poxa, mas que atitudes nós podemos tomar, né? Para
nos ajudar nesse processo, né, meus irmãos? Que atitude nós podemos tomar? Tem tantas coisas que a gente pensa, né, que a gente pode fazer. E eu vou falar algumas coisas, mas são muitas. Tantos livros na literatura espírita falam de sentimento. Eu não tenho tempo hábil de falar tantas coisas. Mas quando a gente se interessa, quando a gente está mesmo com essa preocupação, com essa vontade, a gente vai realmente buscar ajuda. Eu vou falar algumas coisas práticas, né? Para que a gente possa melhorar nessa parte do sentimento. Vou falar algumas coisas, mas tem muita coisa que a literatura nos ensina. Os bons espíritos, os espíritos superiores, eles são tão bondosos, eles estão sempre nos dando dicas. A gente pega uma página, dessas páginas que a gente pega no centro espírita, ou pega uma página desses livrinhos, livros pequenininhos, às vezes que a gente põe na cabeceira da cama, e a gente, ali dentro, naquelas mensagens, tem tantas dicas para a gente trabalhar os nossos sentimentos, tem tantas orientações, tantos caminhos. Então a gente deve buscar que os bons espíritos, os espíritos superiores, na sua bondade, estão sempre nos ajudando. Então eu vou começar com algumas atitudes que podem nos ajudar na educação dos sentimentos. Primeiro, olhe para si mesmo, né? Esqueça o outro, né? Não, não fica revoltado com a atitude do outro, nervoso com a atitude do outro, irritado com a atitude do outro, querendo brigar. Não é para concordar. Conteste, sim. Você pode não concordar, você deve se posicionar, mas você não deve buscar para você sentimentos menores em relação a isso. Esqueça o outro. Porque o outro, quando partir, vai ele e ele não vai levar você. E você, quando partir, vai sozinho, você não vai levar o outro. Então, olhe para si mesmo, né? Observe o que você pensa, o que você sente nessas situações do dia a dia que te causam algum desconforto, né? Uma situação que te causa desconforto. Seja de você em relação ao outro, do outro em relação a você, mas que te causa desconforto. Veja bem, o que você pensa ou sente melhora ou piora a situação? Se acontece alguma coisa e você fica extremamente revoltado, isso melhora a situação? Piora? Não acontece nada? O que acontece? Você fica revoltado com aquela pessoa, você toma de ódio. Melhora ou piora? Como que você se sente ao sentir isso? Faça a gente pensar um pouco e vai ver que quando o sentimento menor toma conta de nós, o que que acontece? Piora muito a nossa situação, né? Se você tem um olhar, não, não é certo, está errado, mas o que eu puder fazer para alertar esse meu irmão para essa situação difícil, eu vou fazer, eu vou ajudar. Mas eu não vou trazer para o meu campo mental isso. Eu vou deixar fora de mim. Eu vou ter um olhar de compreensão e vou entender que eu não mudo o outro. Então, nossa, é muito importante isso. Claro que vai ter momentos, nós somos muito instáveis, vai ter momentos que nós vamos reagir assim, vai ter momentos que nós ainda vamos ficar irados, irritados,
nervosos, né? Porque nós somos muito instáveis aqui na Terra. Né? Eu já falei em todas, acho que eu falo em todas as palestras mesmo, uma coisa que eu li uma vez, que às vezes nós engolimos, há dias em que engolimos um elefante, e há dias em que engasgamos com uma pulga. Então, mas se nós começarmos a pensar, a refletir, quanto mais vezes a gente começar a reagir de forma diferente, de não entrar naquele campo mental, naquela situação, daquela reação, daquele sentimento, mais nós vamos ter harmonia e saúde na nossa vida. Então, olha para você. O que você está sentindo, o que você está pensando, cuida de você. Não reaja em situações desconfortáveis, criando mais desconforto ainda para você. Troque aquele sentimento ruim por um olhar bondoso, por um olhar de compreensão, de aceitação, mas não entre. Uma outra coisa, pratique o sim e o não na hora certa. Diga sim ao que é bom para a sua vida espiritual, que pode te ajudar nos seus sentimentos bons, e diga não àquilo que vai te desequilibrar espiritualmente, que vai te envolver nas malhas dos sentimentos menores. Porque muitas vezes a gente não quer desagradar alguém e a gente cede em situações que depois nos criam um maior problema. Aí que vão nos deixar nervosos, vão deixar irritados, vai nos criar uma série de problemas. Se nós caridosamente tivéssemos dito não àquela situação, nós não estaríamos vivenciando aquilo, certos desconfortos. Então, a gente tem que saber usar o sim na hora que precisa do sim e o não na hora que precisa do não. Transitar de forma equilibrada entre o sim e o não na hora certa. Isso vai nos trazer mais paz interior. Não tirar da nossa mente que tudo tem origem no pensamento, né? Procurar substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, porque o pensamento positivo nos leva num porto seguro. O negativo, se você fala assim, poxa, aconteceu isso, acho que isso aí é ruim, mas você fala, mas pode não ser isso. Se agarre com o que não pode ser, com o que pode ser positivo. Não se agarre com o que pode ser negativo, né? Faça força para não ficar refém do medo, da insegurança. E se esse pensamento ficar martelando na tua cabeça, põe uma música bem gostosa que você goste de cantar e canta, dança, distrai a tua mente, engana ela para poder você se distrair disso e começar a tentar afastar esse pensamento. Vá trocando, leia uma página, faz uma prece, busca todos os recursos, mas não se deixe dominar por pensamentos negativos. Cultive bons hábitos. Né? Uma hora do dia, tira para você. Naquele momento você faz o que você gosta. Medita, faz uma prece, lê uma página, ouve uma música gostosa que você gosta de ouvir. Faça esse momento um momento seu, um momento de paz para você. Para dar um equilíbrio no teu dia. Trabalhe o seu jeito de ver a vida. Mudando o jeito de ver a vida, o mundo, nós passamos a viver melhor. Por quê? Porque a gente traz de vidas passadas certos conceitos que já não cabem no mundo moderno de hoje. O mundo mudou, as pessoas mudaram, e a gente vai ficar com aquele pensamento lá de 300, 400 anos atrás? Não pode. Não pode. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o quê? Né? Nós temos que mudar o nosso jeito de ver a vida. Ver a vida com outros olhos. Ter um olhar de gratidão para esse mundo, para esse planeta lindo que nos abriga. Ver a vida como um presente e não um castigo de Deus. A vida é um presente de Deus, é um presente que o Pai nos deu. Né? Liberte-se do outro e liberte o outro de você. O que é libertar-se do outro? Como falou na página, se o outro te critica, esquece. Ouve a crítica. Se ela for uma crítica que vai te ajudar, você vai melhorar, ouça, analise. Se é uma crítica que é uma crítica que simplesmente está te fazendo mal, esquece, acerena teu coração e segue em frente. Mas liberta o outro de você também.
Não vai sair fazendo crítica, como falou na página, fazendo crítica de todo mundo, porque cada um é um universo único. Cada um é um. Sair fazendo crítica do outro, como disse na página, você vai ter que fazer melhor do que o outro. Será que a gente faz? Será que quando eu critico o outro, depois eu vou fazer melhor do que ele? Então, você se libertar do que o outro pode fazer para você e libertar o outro de você é muito importante. Isso só vai elevar os nossos sentimentos, né? Desenvolva a empatia. Coloque-se no lugar do outro. O outro é diferente de você, ele tem um modo de ver a vida diferente, mas coloque-se no lugar dele. Se ele age de uma determinada forma, ele tem os motivos dele, né? Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Aceite as diferenças e os sentimentos menores não vão encontrar guarida na tua alma. Pratique o bem. O bem é a nossa maior defesa contra nós mesmos. É a maior defesa contra nós mesmos. Né? Quando nós praticamos o bem, nós nos cercamos de uma energia maravilhosa, maravilhosa. O bem faz bem para a gente, né? O bem nos. A gente vê Chico Xavier, né? A Madre Teresa, a Irmã Dulce, espíritos que eram felizes porque praticavam o bem. O bem nos dá uma alegria que nada nos traz essa alegria. Nada traz essa alegria. Agora, meus irmãos, eu gostaria agora que nós refletíssemos sobre alguns sentimentos menores e alguns sentimentos melhores, maiores, para ver no que eles podem nos prejudicar e no que eles podem nos ajudar. Vamos falar primeiro alguns sentimentos menores. Eu vou falar primeiro do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos levam a nos fecharmos em nós mesmos. O orgulho e o egoísmo, eles criam barreiras nas nossas relações com as outras pessoas. Porque o relacionamento, ele envolve troca e compartilhamento. E o orgulhoso acha que ele está sempre certo. Então, como é que você vai ter troca com alguém que está sempre certo? O egoísta quer tudo para ele. E na vida de relação, a gente compartilha. Com muita alegria, a gente compartilha. Porque compartilhando, nós só ganhamos. Então, o orgulho e o egoísmo, ele cria barreira. Cria barreira. Porque o orgulhoso e egoísta, ele ainda não compreendeu a importância do outro na nossa vida, do próximo na nossa vida, né? Nós temos que educar o nosso sentir em relação ao outro, porque todos nós ainda somos um pouquinho orgulhosos e um pouquinho egoístas. Um pouquinho, né? Para a gente não ficar assim, egoístas, né? Eu me lembro que nós três irmãos, e tinha a ponta a bisnaga com a ponta, né? Todo mundo, a bisnaga, ela tinha duas pontas, ia três para comer a ponta do pão. Todo mundo queria, né? Então, um tinha que ceder. Mas tinha sempre um, não, eu quero. Então, a gente brinca com essas coisas, são coisas pequenas, mas se a gente começar a observar as atitudes da gente, a gente vai ver que tem umas coisinhas pequenas que a gente faz ainda com egoísmo e com orgulho. Então, isso a gente percebe na observação da gente mesma, olhando para a gente, olhando, analisando as atitudes da gente, né? Um outro sentimento agora que eu queria falar, sentimento, é a indiferença. No livro Sentimento, Força do Espírito, os autores afirmam que o espírito indiferente não movimenta suas energias, demonstrando inoperância mental, não conseguindo articular a vontade. Com o pensamento enfraquecido, não percebe a importância da bondade, da caridade, da amizade. Dar e receber, construir e repartir, eis os valores adormecidos. O respeito pelo próximo foi a lição não aprendida. Amar a todos como irmãos, a lição esquecida. A indiferença é muito difícil para nós, meus irmãos, porque a indiferença é muito triste.
A gente vê a indiferença na família, a gente vê a indiferença nos lares, né? Nós cristãos que seguimos a Jesus, tentamos seguir a Jesus, e Jesus é puro amor, pura doação, então ver a indiferença ao sofrimento alheio, a indiferença na família, é muito triste. E nos faz refletir o quanto nós temos que aprender a amar, né? Exercitar um olhar de bondade para o outro deve ser algo do nosso dia a dia. Às vezes a gente é indiferente, a gente está na rua, tem aquela pessoa que precisa ouvir, e ela para e quer falar com a gente, e a gente fala, ai, tô com uma pressa. Às vezes não está com pressa, não. Ai, tô com uma pressa danada, outra hora a gente conversa. Mas aquela pessoa só queria ou que a gente a ouvisse. Então, nós não podemos tomar cuidado, não sermos indiferentes, ter um olhar de bondade, de compreensão com o outro, né? E se está com pressa, fala para o outro, olha, eu vou te ligar, tá? Hoje eu te ligo, a gente vai conversar porque eu estou com um médico, eu não posso demorar. Mas fica com o meu amor, eu gosto muito de você, não vou conversar com você, não é porque eu não quero, não é porque realmente eu estou com horário no médico. Dá uma palavra carinhosa, mas não, tchau, tchau, estou com pressa. Isso é diferença. É uma diferença menos grave, porque existem diferenças grandes, diferenças no sofrimento, da dor, que nos chocam muito, mas nós também temos momentinhos. E por último, a cólera. A cólera é filha da prepotência e da arrogância. Ela é um sentimento mais mortífero, porque as suas vibrações, elas causam um grande mal ao nosso organismo, né? Se eu tenho vamos supor, eu tenho um ataque de cólera, de raiva, naquele momento, se eu buscar dentro de mim, né, a causa disso, sabe o que eu vou encontrar? Um animal enraivecido. Um animal bruto e enraivecido. E quem é que quer conviver com um animal? Ninguém, né? A cólera, ela vem carregada de pensamentos violentos que vão contaminando os outros pensamentos nossos. E ninguém consegue evoluir carregando vibrações tão densas. Mas aí, mas você está falando cólera para mim, eu não tenho ataque de cólera, mas aqui aqueles chiliques pequenininhos que a gente tem, aqueles ataquezinhos de raiva que a gente tem que tomar cuidado, porque o bichinho cresce. Não deixa o bichinho crescer, não. Depois ele vive um bicho enraivecido e um dia ele pula para fora em cima de alguém. Tem que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco. E agora eu vou falar de alguns sentimentos maiores. Eu vou falar da renúncia. Eu acho tão bonita a renúncia, né? A renúncia é um sentimento que nos ajuda a lidar com os nossos desejos. É muito difícil renunciar a alguma coisa que a gente quer para a gente renunciar em favor do outro, ou renunciar em favor da gente, assim, no sentido de numa reencarnação, você quer se encontrar com aquele amor da sua, né, aquele espírito que você quer para pai, para mãe, para companheiro ou companheira, mas não é adequado na sua reencarnação, você vai poder encontrar. Você tem que renunciar. Então, renunciar a algo que se deseja para si ou que se deseja para os outros é muito difícil. Então, a renúncia ela é de grande valor espiritual, né? E nós precisamos exercitar a renúncia no nosso dia a dia, nas coisinhas pequenas. Porque se o dia que a gente precisar de renunciar a alguma coisa grande, a gente já vai estar um pouco acostumados a deixar os nossos desejos de lado, né? A vencermos o egoísmo que ainda nós trazemos em nós. Agora eu vou falar da humildade. Emmanuel diz que a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso, de toda elevação moral e intelectual. A humildade é um trabalho silencioso da alma, né? O humilde, ele não liga assim para as coisas exteriores, né? Ele realiza uma conquista dele mesmo, é uma conquista íntima dele mesmo. Não se preocupa com a conquista externa. Eu vi uma vez uma definição no Reformador, nem lembro que ano que foi, que dizia assim: humildade é reagir com serenidade diante de uma situação inesperada. Eu achei isso tão fantástico, que às vezes você está esperando que alguém te trate bem, a pessoa não te trata bem, você fica pesado. Mas você tem que ser humilde e reagir com serenidade diante de uma situação inesperada. Isso é humildade, é uma conquista íntima, né?
Trabalhar a humildade é eliminar o orgulho. Você trabalha a renúncia para eliminar o egoísmo e trabalha a humildade para eliminar o egoísmo, o orgulho. Olha como Deus nos oferece os mecanismos. E por último, a bondade, né? A praticar a bondade, ter um olhar de bondade sobre as dificuldades do próximo é de grande importância para o nosso crescimento moral, né? A bondade é o amor em ação. É um sentimento superior da alma, né? Mas é preciso desenvolver a bondade. Bondade nos pensamentos, bondade nas palavras, bondade no olhar e bondade nas atitudes. Aí fica difícil. Às vezes a gente pensa só na bondade da atitude, né? Daquela ajuda para a pessoa que precisa e tudo. Mas bondade no pensamento, né? Bondade nas atitudes, né? Bondade no olhar. Aí, bondade nas palavras, aí fica mais difícil. Mas quando a gente amplia, né, a nossa percepção da bondade, nos motivamos para o bem, nós ganhamos uma vida de felicidade plena, como a vida de Chico Xavier, de Irmã Dulce, da Madre Teresa. É muito bonito. O Jason de Carvalho, ele fala no livro dele que a bondade é uma força fecunda que remove obstáculos e nos conduz pelos caminhos da evolução. Bom, meus irmãos, passeamos pela mente humana, passeamos pelos sentimentos, pelas formas como nós reagimos, passeamos pela ciência, passeamos pelos sentimentos menores, pelos sentimentos maiores, conversamos sobre as nossas dificuldades. Para encerrar, eu gostaria de ler um poema da nossa querida Maria Dolores, que diz o seguinte: súplica e louvor. Senhor, aqui estamos nós para louvar-te e agradecer-te de alma enternecida pela bênção de amor com que vives conosco em toda a parte. Por presença de luz em nossa vida, contigo em nós, o coração descansa, e mesmo quando o dia parece nevoento, eis que a terra se faz um reino de esperança, uma escola de paz aos sóis do firmamento. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus, que me fazem saber, de caminho a caminho, que não há ser algum desprezado ou sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos, sem exceção nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Em teu discreto amparo que renova o meu campo mental, aprendo hoje a ouvir todas as vozes, do cicio da intriga aos gritos mais ferozes, sem deixar-me prender às sugestões do mal. Com tua força em minha força, venho apagando impulsos infelizes, e quando o peito se me desarvora, com quanto sofra, sei que devo agora converter em trabalho as minhas próprias crises. Ao teu poder sublime, escolho o verbo e o modo para o bem, a fim de que me exprima, sem fazer da palavra instrumento de esgrima, com que venha ferir ou condenar alguém. Com tua mão em minhas mãos, agradeço os amigos que me ofertas, para que eu possa cooperar no auxílio aos que vão sem apoio ou sem lar, entre as horas de angústia e as estradas desertas. Não nos largues, Senhor, aos nossos próprios passos. Olvidando-te a luz, quanta vez me perdi. Sem teu amor, a vida é um ninho escuro e vago. Não me deixes a sós nas fraquezas que trago. Nada posso sentir, Jesus. Maria Dolores. Muita paz, meus irmãos.